mais importante do que o 11 de setembro, que aconteceu hoje, porque o 11 de setembro ele não implicava num perigo existencial para os Estados Unidos em 2001, apesar das imagens e da cena, e enfim, de toda aquela coisa muito Das cinematográfica. mortes. Mas o que está acontecendo agora é uma invasão, né, da Rússia à Ucrânia, um estado soberano, um país muito grande, com 40 milhões de habitantes, não é uma coisa pequena, pontual, é uma coisa muito grande. A Rússia é a maior potência militar da região, uma das maiores do mundo. Então isso vai ainda durar mais alguns dias, pelo menos, e a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os resultados dessas sanções que foram implementadas hoje, se vai existir algum tipo de negociação diplomática mais para frente, se não vai, a gente não sabe o que está na cabeça do Putin, né? E realmente é lamentável porque deixa todos nós muito aflitos, porque o desencadear de tudo isso pode gerar uma guerra regional lá e realmente, se a OTAN entrar, a OTAN significa os Estados Unidos também, e isso a gente está falando de uma terceira guerra mundial. E tudo que eu vi hoje é muito decepcionante, porque, primeiro, porque o Putin não foi recriminado o suficiente quando ele invadiu a Crimeia, né? Então ele pode começar a querer invadir todos os outros, né? Exato. O Ele invade Putin a é um Crimea. cara que mete medo, né? Ainda mais quem, como eu, não tem o seu conhecimento, a gente tem mais medo ainda dele, eu acho. Ele é um cara que qualquer cara autocrata e que domina um país do tamanho da Rússia com as armas que tem lá, é para se ter bastante cautela. Mas, ao mesmo tempo, e isso é uma questão também de dissuasão, é que os países não democráticos, os autocratas, os ditadores e os grupos terroristas incluídos precisam também ter medo dos líderes e do líder do mundo livre. Se esses países, se esses autocratas, se esses ditadores, se esses grupos terroristas não tiverem medo das consequências das suas ações, eles vão sempre ter mais motivações para continuar fazendo elas. Então depende do mundo livre e da liderança do mundo livre democrático de, apesar não ter interesse em conflitos armados, ter a capacidade de colocar um limite, inclusive com o uso da força, para continuar estabelecendo a paz e a liberdade e a tranquilidade no mundo. Porque se o mundo democrático e livre não tiver essa capacidade, de que adianta ela ter defesa e armas e formas de se defender se ela não utiliza disso contra justamente esses autocratas, esses ditadores e esses grupos terroristas, né? Então é necessário que a gente faça essa autorreflexão aqui, que mesmo um líder democrático pregue sempre a paz e pregue sempre a coexistência, porque é isso que uma democracia tem inerente na nos seus valores, né? A democracia ela não busca É. guerra, a democracia ela busca a paz, a relação diplomática e o comércio, que é o que faz que a economia gire e que faz com que exista receita no país e com isso o país aplica políticas econômicas, né? Então, Uhum. agora, mesmo assim, esses líderes, e esse líder, no caso, o líder dos Estados Unidos e o líder do mundo livre, sendo os Estados Unidos, com seus parceiros europeus, os países mais ricos e mais fortes do mundo, precisam poder desenhar e colocar uma linha vermelha de uma forma contundente para que os outros entendam que as ações que eles vão fazer vão ter consequências e as consequências serão piores do que os benefícios das ações que eles previamente tomaram. E o que o Putin Mas está fazendo agora ele acha que as consequências que vão colocar a ele não serão tão elevadas quanto os benefícios dessa ação. E é por isso que ele uhum. fez isso. Ele está muito confiante, né? Ele está muito confiante. E aí é uma análise do que levou ele a ter essa confiança. Será, talvez a fraqueza do Biden? É muita coisa junto. A economia da Rússia não é a mesma, é mais forte do que era 10 anos atrás, é a relação deles com a China, é o fato dos Estados Unidos não terem feito relações bilaterais fortes com os seus oponentes, para que os seus oponentes não se unam, né? Então, se a Rússia se une com a China e a relação da Rússia com a China é melhor, ou mais forte, ou mais íntima do que a relação dos Estados Unidos com um dos dois, é um problema.
Isso é um erro, por exemplo, é, que os Estados Unidos também cometeram na guerra ao terrorismo. Quando você une os seus oponentes se juntam contra você. Então, na Claro, hora e que o ficam Bush fortes, né? e ficam fortes. Então, o Bush disse lá atrás que a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque são o Irã, Iraque e a Síria, a Coreia do Norte, Irã e Iraque, não lembro agora qual dos, se era a Síria, se era a Coreia do Norte, são o eixo do mal. Mas se você não desenvolve relações privadas com cada um desses atores, eles se unem contra você. No caso desses três, não vão ser mais fortes que os Estados Unidos, mas a China com a Rússia, apesar das É. economias dos dois não serem maior, não é maior que a dos Estados Unidos, mas eles têm um poder regional muito importante nas suas regiões. A Rússia é o maior país do mundo, a Rússia tem uma população de 150 milhões de pessoas, tem bombas nucleares, tem um exército muito forte, tem muita tecnologia ali. E a China é a segunda maior economia do mundo, quase encostando na americana, com 1,5 bilhão de pessoas. Então, se a China serve de almofada para a Rússia tomar essas ações e enfrentar as possíveis sanções com coragem que eles estão tendo agora, sabendo que eventualmente eles vão ser prejudicados, mas não vão ser prejudicados a tal nível que os malefícios das reações dos Estados Unidos e da Europa não cheguem perto dos objetivos que eles querem cumprir. E é por isso que eles fazem o que eles fazem. No fundo, Eu, compensa, né? Eu vou dar um exemplo paralelo do tema que eu domino mais, que é o Oriente Médio. O Israel lutou uma guerra contra o Hezbollah em 2006 no Líbano, você deve Hum. lembrar, de 33 dias, né? O Hezbollah calculou mal as ações quando ele sequestrou e matou soldados israelenses dentro do território israelense, né? Em 2006. A reação de Israel, o Hezbollah não esperava. E depois disso, mesmo tendo a resolução 701 do Conselho de Segurança e tal, o Israel enviou diversas vezes mensagens para o Hezbollah através de terceiros que as consequências de uma outra guerra que o Hezbollah eventualmente tenha vontade de ter contra Israel não vai atingir os objetivos comparando com os malefícios que essa guerra trará ao Líbano em si. E visto a situação econômica do Líbano, a pressão que o Hezbollah enfrenta dentro do Líbano, a situação política do grupo dentro da política libanesa, as oposições, as alianças fracas e a economia e os protestos nas ruas, com certeza o Hezbollah não conseguiria lograr nada de positivo enfrentando Israel, tirando algumas pessoas que provavelmente apoiariam o grupo. E isso faz com que o Hezbollah fique dissuadido. E essa dissuasão é usada por Israel, um país democrático, onde os líderes são democráticos e não têm interesse em guerra, mas eles falam quais são as consequências para o grupo caso ele se aventure em um conflito. Essa mesma dissuasão não funciona tanto contra o Hamas, por exemplo. Tanto que o Hamas se aventurou 4 vezes, né, Uhum. contra Israel. E isso é curioso, porque talvez Israel esteja falhando na sua dissuasão contra o Hamas em Gaza, por exemplo. Mas é muita violência demais, né? É que o Líbano também está tão destruído nesse momento, né? Que eu não sei se o Hezbollah sabe, né? É claro que ele sabe, né? Está tudo Sabe, errado, a sabe, inflação, o sabe. sofrimento das pessoas, tem toda uma fragilidade, né? Não, ele sabe disso e ele calcula as suas ações dentro de um jogo limitado. Então ele faz uma Uhum. ação, mas ele faz uma ação específica, pequena, ele envia um drone. Então, recentemente, eu estou falando, Leda, de 3 dias atrás. Uhum. 3 dias atrás, o Hezbollah mandou um drone para Israel, que entrou no território israelense, andou 40 quilômetros dentro do espaço aéreo israelense e conseguiu voltar. A Força Aérea não conseguiu destruir o drone, porque o drone não era nem um drone, era uma coisa tão pequena que é muito difícil para a Força Aérea, um avião, por exemplo, atirar em um drone, porque o avião está tão rápido que ele não consegue pegar o drone de jeito. E aí o drone voltou para o Líbano. Então, a mensagem que Israel enviou para o Hezbollah foi mandar 3 caças passantes que voaram muito baixo no bairro de Darya, em Beirute, e a ponto de trazer todo aquele barulho dos aviões supersônicos
no bairro onde o Hezbollah tem a seu principal QG, quartel-general. Isso é uma mensagem É. Um pro recado Nasrallah, né? claríssimo, né? É um recado Só para o Nasrallah, um dizendo, ó, recado se vocês sonoro, continuarem, violentíssimo. exatamente, sem atirar, sem usar, de certa forma, de uma arma específica, Israel passar com rasante num bairro de Darra, em Beirute, é uma mensagem para eles, dizendo, olha, se vocês continuarem, vai ter consequências diretas a vocês aqui no bairro de Darra, em Beirute. Né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!